Diz assim a palavra do Senhor: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Pai, nós te damos graças mais uma vez nessa noite, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui, por nos reunirmos em família, para conversarmos, aprender acerca da palavra do Senhor. Temos o entendimento que foi o sacrifício do teu Filho Jesus que nos deu condição de estarmos aqui. O sangue derramado naquela cruz nos purifica dos nossos pecados, erros, e nos torna em condição, ó Deus, de nos achegarmos ao Senhor e aprendermos com o Senhor. Dá-nos um coração nessa noite ensinável, um coração inclinado a obedecer a tua voz, que o teu Espírito ministre a cada coração que está aqui nessa noite. Abra o nosso entendimento, Pai, que não estamos aqui tratando de algo para engrandecer homens, mas para o crescimento das famílias na face da terra, para que possamos ser famílias abençoadas, que entendem o propósito para o qual estamos sendo chamados, edificar uma nação que glorifique o nome do Senhor, que as pessoas, ao olharem para os nossos lares, para as nossas famílias, tenham o desejo de conhecer o Deus a qual servimos e que coloca a nossa casa em ordem. É por isso que estamos aqui nessa noite, Deus, para aprender do Senhor. Fala conosco, Pai, é a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Queridos, como eu disse no início, para nós é um prazer estar aqui com os irmãos, né? Já há um tempo que a gente não estava juntos nesse momento, compartilhando palavra com os irmãos. A vida anda agitada, corrida, mas aprove ao Senhor nos reunir aqui nessa noite. Alguns dos irmãos eu não conheço, alguns não devem nos conhecer, mas a família de Deus é tão grande que cada dia a gente encontra uma parte dos nossos irmãos, né? Isso é muito bom. E nessa noite eu queria meditar com os irmãos acerca desse tema importante: ruídos de comunicação. O texto que nós lemos é um texto conhecido, porque a gente conhece a história que aconteceu nesse momento em Gênesis, no capítulo 11, né? A gente conhece porque ali se originou o termo que a gente fala de Babel, onde os povos tiveram a sua língua confundida e foram espalhados por toda a terra. Quando a gente lê o texto ali, e se a gente volta um pouco nesse texto, a gente consegue compreender que aqueles ali eram os descendentes de Cão, Sem e Jafé, que eram os filhos de Noé. Havia acontecido o dilúvio, Deus havia destruído toda a terra por causa da maldade e iniquidade do homem. Os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, estavam então novamente povoando toda a terra. Já havia passado-se um tempo, e aqueles homens começaram a construir para si uma torre. Eles começaram a construir para si uma grande torre que tocasse o céu. E a palavra nos mostra, o registro da palavra nos mostra que o próprio Deus viu aquilo que os homens estavam fazendo, e ele disse: eis que os homens, o homem tem uma mesma língua e uma mesma fala, e tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. E aí a Bíblia continua o relato dizendo que Deus veio, confundiu a língua daqueles homens, e eles foram dispersos. E aqui nós podemos tirar alguns aprendizados para as nossas vidas, e depois nós vamos entrar no nosso contexto de relacionamento. O que esses homens queriam fazer era algo que eles estavam todos unidos nesse mesmo propósito. Eles tinham a mesma língua,
falavam o mesmo idioma e tinham o mesmo propósito ou objetivo. Eles queriam edificar uma torre grande. Imagina aquele monte, uma nação, um povo que se uniu com um objetivo. O grande problema aqui é que o objetivo era deles e não do Senhor. O objetivo destoava da vontade de Deus, e Deus veio e confundiu a língua, confundiu a forma deles se comunicarem. E o que acontece quando a gente não consegue se expressar, não consegue se fazer entendido, não consegue entender aquilo que o outro fala? O texto nos mostra que por causa da divisão das línguas, por não conhecer ou entender o que o outro estava falando, eles se dividiram, eles foram afastados, cada um foi para o seu canto. De repente uma parte aqui sabia falar um idioma, um dialeto, ali falava outro, e eles foram se agrupando de acordo com a sua capacidade de identificação da linguagem uns dos outros. Olha que coisa interessante, eu me ajunto, eu me agrupo com aquelas pessoas que eu consigo entender o que elas falam, que eu consigo perceber o objetivo delas e que é comum a mim. Isso era o que acontecia com aquele povo. Deus confundiu porque o objetivo deles era para engrandecimento próprio e não em obediência à vontade de Deus. Vamos fazer uma torre e vamos pôr o nosso nome lá em cima, uma torre que mostra quem nós somos. Não era a vontade de Deus, Deus os dispersou. Comunicação é algo essencial para andar junto. Comunicação é algo essencial para fazer alguma coisa junto. Imagina o cara lá fazendo a construção, né? O texto nos fala que eles pegaram barro como tijolos, e betume, cal, e aí o rapaz fala assim, manda o cal, e ele entende jornal. Estou parafraseando, amém, irmãos? Não tinha jornal naquela época, mas é aquela coisa de você pedir algo e vir outra, ou entender outra. Daí a pouco já estava confusão, daí a pouco já é briga, daí a pouco eu já não consigo te aturar, porque eu não sei o que você quer. Você não se faz entendido, eu não consigo caminhar com você. E Deus então permitiu que cada um fosse dividido e separado. O texto nos ensina alguns princípios, e uma coisa interessante que é essa questão da comunicação. Nós falamos muito, só para eu estabelecer algumas coisas de comunicação aqui, né, já que estamos falando de comunicação. Quantos casais casados aqui para eu entender? Maravilha, pode baixar a mão. Quantos casais noivos aqui? Temos noivos? Não? Casais namorando? Namorando. E casais orando ainda, tem algum aí? Não? Então a maioria é casal casado aqui, né? Irmãos, uma coisa interessante que a gente ouve nos casamentos, né? Quando a gente participa lá no momento do nosso casamento, em que estamos de frente um para o outro ali, de mãos dadas, e o pastor falando uma série de princípios importantes para a nossa caminhada, é que muitas vezes a gente escuta isso nos casamentos, é que ali tem duas pessoas vindo de criação diferente, de famílias diferentes, não é verdade? Você quando conheceu a sua namorada, que virou noiva, que virou esposa, ou os que estão namorando, esse momento do namoro, momento do noivado, é momento para essa identificação, é momento para começar a afinar o ouvido, e é momento para começar a entender o que o outro fala. Nós estamos falando de comunicação. O tempo do namoro, o tempo do noivado, é momento de começar a conhecer a voz do meu marido, da minha esposa, e a esposa a voz do marido. É um tempo que Deus nos permite para alinharmos a nossa comunicação. Tem que ser aproveitado. Por quê? Comunicação, ruídos de comunicação, a gente pegando aqui emprestado termos da comunicação aí fora, de rádio e tudo, ruído é aquele barulho que atrapalha o entendimento, não é verdade? Você pega o seu celular e vai falar com alguém, e o som está baixo, o som está estridente, você não consegue compreender. Para quem conhece alguma coisa de aviação, o piloto, quando está dentro do avião e ele chama a torre para falar, ele pergunta como a torre recebe o sinal que está sendo enviado. E aí a torre fala assim para ele assim, ó, 5 por 5,
5, clareza, e 5, intensidade. Nós estamos pegando emprestado um termo da aviação. Clareza e intensidade são termos importantes na comunicação profissional e também na nossa comunicação diária. Se eu não consigo ser claro na minha comunicação, o outro lado talvez não consiga perceber bem o que eu estou falando. Então, na comunicação tem alguém que é o transmissor e tem alguém que é o receptor. Amém, irmãos? Estamos caminhando didaticamente, porque é um assunto que às vezes é complicado dentro do casamento, que às vezes é complicado dentro do noivado, do namoro às vezes nem tanto, porque parece que a gente, quando começa a namorar, quando a gente está encantado com a outra pessoa, o namorado está encantado com a namorada está encantado com o namorado, a gente tende a ser muito mais flexível, mais amoroso, mais, vamos dizer assim, você releva mais as coisas, você consegue, assim, nos detalhes, você é perfeccionista, nos elogios você consegue exercitar isso. No namoro a gente tem mais essa característica. Na medida que o tempo vai passando, a gente tem mais dificuldade. Já dizem que os animais no namoro, ou os elogios, são carinhosos, não é mesmo? Os elogios que o namorado e a namorada fazem um para o outro. É minha gatinha, é meu gatinho, é minha namorada, é meu amor, é minha flor. E na medida que o tempo vai passando, ou a gente deixa de fazer isso, a gente deixa de lado, e não investe nessa comunicação que traz resultados, ou a gente troca os bichos. E aí que está o perigo, porque os bichos podem crescer um pouco, e podem ser bichos que não são legais de se falar um para o outro. No extremo sai um cavalo, no extremo sai sua vaca, no extremo faz, isso é o extremo. Não estou falando de nenhum caso aqui, isso são casos que a gente ouve no trabalho, lá fora. Aqui a gente sabe que vocês estão trabalhando para manter aquilo do namoro. Amém, irmãos? Estamos conversando, estamos em família. Em família a gente pode ser mais próximo, mais íntimos. Se a minha comunicação não for eficiente e eficaz, eu falo algo e você entende outra coisa. Nós falamos sobre emissor e receptor. Aí entra um perigo muito grande na vida de todos os casais. Se eu não estiver atento, se meu ouvido não estiver pronto e a minha boca não estiver pronta para falar, alinhado com aquilo que eu me comprometi desde o início do meu casamento, o outro lado não vai entender. E aí a gente começa a ter, como em Babel, divisão, separação, objetivos duplos, triplos, objetivos diferentes, cada um caminhando para um lado. Uma família, um lar que não está edificado no Senhor e buscando juntos os mesmos objetivos, ela vai fazer como Babel, ela vai se separando, até que eu não consigo entender o que você está falando, até que eu não quero mais caminhar com você, porque você não me entende, eu não me entendo. Olha o que acontece, a comunicação do casal pode enfrentar algumas dificuldades, e aí nós entramos um pouco nos ruídos. Eu estou olhando toda hora para cá, porque tinha uma placa com ruídos ali, né? Aí eu olho para lembrar. Irmãos, o emissor é aquele que libera a palavra para o outro. O emissor é aquele que solta a palavra. No momento que você está tranquilo, como eu citei no namoro, durante o noivado, você faz elogios, você conversa com a namorada e com o noivo, com a noiva, e vocês estão fazendo planos. Olha, quando a gente casar, como é que será que vai ser a nossa casa? Aí a gente vai fazendo planos, isso é maravilhoso. Quem sabe pintar o quarto de bege, pintar o quarto de azul. Aí preciso fazer uma ressalva aqui, que quando eu falei que a gente chega na frente de um do outro, e o pastor fala, olha, vocês estão vindo de lares diferentes, de famílias diferentes, a gente está tão preocupado ali, de mãos dadas, meu Deus, esse momento é tão importante, estou
criando a minha aliança, daqui para frente vamos ser uma só família, que muitas vezes a gente não percebe as placas que estão sendo mostradas para nós no momento da cerimônia de casamento. Vem pessoas de criação diferente, mas nós não percebemos, e depois esquecemos um pouco, que homem e mulher têm uma visão diferente do mundo. É verdade ou não, irmãos? Quantos concordam que homem e mulher têm uma visão diferente do mundo? Faz assim para eu ver. Como é que o homem vê o mundo? Isso é só para a gente entender a parte de comunicação. O homem é prático. Não estou falando que está certo em ser prático o tempo inteiro, não. Nós temos que fazer a nossa meia-culpa. Tem hora que a gente é muito prático, a gente é muito rápido, a gente pensa uma coisa e vamos fazer assim e pronto. E a mulher é mais detalhista, e isso é legal. Amém, irmãs? É legal que vocês olham para a coisa, como eu falei que estava da casa, né? Aí você fala assim, como é que vai ser a nossa casa? Aí a esposa fala assim, olha, eu queria uma parede branca, com umas luzes descendo assim, a cortina combinando com o tapete, a janela com um tom degradê, e ela vai falando as coisas, e o homem fala assim, meu Deus, me dá uma casa com 4 paredes, um teto, um chão assim, uma tábua assim, uma parede, pronto. O homem é prático, e a mulher é mais detalhista. Isso é defeito? Não, isso é como cada um de nós somos. Talvez porque o homem foi criado para enfrentar algumas coisas e a mulher outras. O homem foi criado por Deus para enfrentar algumas dificuldades, alguns desafios, e a mulher outros. Não quer dizer que os dos homens sejam menores, menos importantes, e nem que os das mulheres sejam menores ou menos importantes. Fomos criados por Deus dessa forma, e louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então o que acontece? Às vezes o homem quer que a mulher pense igual ele, prático, rápido, objetivo. Não vai acontecer. Aqui funciona diferente, o tico e teco do homem é diferente. E às vezes o homem quer que a mulher chegue e seja objetiva. Não vai ser assim, porque a mulher tem aquele dom de conseguir detalhar coisas que a gente como homem às vezes não observou. Quantas vezes, e não é novidade para nenhum de vocês aqui, quando você chega em casa, depois de uma festa, e a sua esposa fala assim, você viu a Neia? Bom que tem mais de uma Neia aqui, não sabe qual que está falando. Vi a Neia lá ontem, vi. Você viu a blusa que ela estava usando? O marido fala assim, eu sei que ela estava de blusa, mas eu não sei nem a cor. Era uma verde, com um bottom do lado aqui, o brinco estava combinando, inclusive o sapato tinha um detalhe que combinava com a bolsa dela. O marido fala assim, ô esposa, eu sei que ela estava lá, eu sei que ela estava com o marido dela, mas eu não consegui ver isso. São as diferenças que Deus nos capacitou para os desafios que Ele vai colocar na nossa vida. Esses detalhes são importantes para a caminhada, e não para separar o homem da mulher. O que eu não consigo ver, esposa, me ajude a ver, porque você tem uma visão muito melhor que a minha. Agora, na hora da pancada, deixa eu dar uma de super-homem e entrar na sua frente, porque algumas coisas eu resisto melhor. Eu tenho uma capacidade de desprezar algumas coisas e ir mais no foco, e eu não me machuco tanto. Deixa isso comigo, deixa eu te proteger, esposa. Perceberam então que tem alguns papéis. O problema é quando a comunicação fica confusa, quando a comunicação fica dispersa, o emissor está emitindo uma coisa, o receptor está recebendo outra, é que os papéis começam a se misturar, e a mulher começa a querer tomar papel do homem, e aí há ruído na comunicação, porque Deus fez a mulher com alguns objetivos e papéis dentro do casamento, e vocês no curso de casados têm aprendido sobre isso. E Deus fez o homem com alguns papéis que são importantes, que se o homem se omitir desses papéis, a mulher não pode aguentar essa carga, ainda que ela tente, ainda que ela tome para si, mas os papéis do homem e da mulher são claros na palavra de Deus, e nós estamos aqui permitindo que Deus nos pegue e nos coloque frente a um espelho, e que nós possamos olhar para nós, não para o casal que está do lado. E nesse momento que a gente está falando aqui de homens e mulheres, você está falando assim, isso é para o meu marido, e ela falando, isso é para minha esposa. Não, isso é para nós sairmos daqui pensando, se eu posso melhorar. Muitas vezes o emissor
que é o som que sai para o outro ouvir, ele é duro nas palavras. Isso é um ruído na comunicação. A Bíblia diz que a palavra dura suscita o furor, mas a branda desvia a ira. E muitas vezes o emissor, que pode ser o homem ou a mulher, ele é duro com o seu companheiro, com o seu parceiro, e não percebe, porque no início era um bichinho pequenininho, era uma gatinha, era meu amorzinho, minha florzinha, mas os bichos foram crescendo pelo desgaste, foram um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de casamento, 20, 25, 40, não sei, e os bichos cresceram muito, e agora a dureza da palavra, ao liberar, machuca, e a gente não percebe mais que está machucando, porque já ficou insensível. Isso é um ruído de comunicação, porque quando eu emito, bom se a gente pudesse fazer isso como piloto, né? Como é que está aí chegando o sinal para você? Ó, a clareza está boa, mas eu não estou ouvindo direito, então a intensidade está pequena. Olha, você está falando bem alto, mas não está claro no que você está falando, então eu não estou conseguindo te perceber. Mas a gente não faz isso, irmãos, a gente vai um dia após o outro. E às vezes você pode falar assim, não, até que eu não sou duro não, até que eu não sou muito duro, eu falo coisas com cuidado. Você já viu aquela pessoa que machuca sorrindo? Você acha que você vai conseguir fazendo desse jeito, né? Seu incompetente. Isso fere a alma um do outro. E às vezes o marido com a esposa, ou a esposa com o marido, fala brincando, mas está machucando. Tem gente que tem essa capacidade de ser irônico e não percebe que o outro lado está fragilizado, está machucado. A palavra nos chama a buscar a presença de Deus ao ponto de que o Espírito Santo de Deus em nós promova o fruto. E você vai ser mais longânimo, e você vai ser mais benigno, e você vai conseguir ver o outro por uma outra ótica. O problema é quando eu tenho a razão, e eu não quero entender o outro lado. Aí a emissão do sinal pode ser dessa forma, duro. Do outro lado, a pessoa que recebe, muitas vezes por causa do cansaço, por causa de tanta discussão, que já aconteceu, ela tem aquilo que a gente pode chamar de ouvidos agravados. Ouvidos que já não estão mais aptos a ouvir direito as coisas. Talvez porque machucou, está sensível. E aí quando o emissor emite uma fala, durante a conversa, por mais que a fala seja clara e com uma intensidade boa, o outro lado já recebe assim, armado. Você quer ver quando é que isso acontece? Quando você pega o seu WhatsApp. Nós estamos aprendendo a usar o WhatsApp ainda, né? É uma comunicação nova, não tem tantos anos. Antigamente, quem talvez tenha um pouco a idade do Edson, assim, que eu sou mais novo, né, Edson? A nossa comunicação era feita por telefone, na maioria das vezes. Não, na época do Edson ainda era carta, né, Edson? Assim, é minha também. Era carta, a gente mandava carta, esperava uns dias chegar na casa dos outros. A gente ligava para o telefone, nem todo mundo tinha telefone, irmãos. Então o que acontecia? Ligava para um vizinho dar um recado. Isso é comunicação, isso é comunicação. Aí o recado às vezes chegava torto, às vezes a carta chegava, depois já tinha passado o que tinha que acontecer. Mas hoje nós temos uma ferramenta, chama WhatsApp. E aí você digita aqui e manda. Muitas vezes eu não me faço claro no WhatsApp. Por quê? Eu mando uma mensagem e eu esqueci de ver que está em caixa alta. E a pessoa fala para mim, por que você está gritando? Eu falo, eu não estou gritando, é porque eu estava no computador e eu já deixo caixa alta, porque eu estou digitando nas planilhas aqui, e aí foi caixa alta. Não, você está gritando. Eu emiti uma mensagem, mas o receptor entendeu de outro jeito. Outra coisa, a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, e aí você está aqui mexendo, caiu ali, você não viu. Daí a pouco ela, você está me ignorando? Você está com raiva de mim? Por que você não me respondeu? Irmãos, a pior coisa que tem, uma das coisas mais difíceis é às vezes você manda uma mensagem e o outro acha, com o sentimento que está na cabeça dele, que você
falou alguma coisa ou quis dizer alguma coisa. Aí você tem que ligar e falar assim: não, eu não quis dizer isso. Não, você falou, olha como é que você escreveu, você foi seco. Como é que é molhado no WhatsApp então, para não ser seco? Tem que mandar a florzinha, um emoji mandando um beijo, e um bichinho, bonequinho rindo, pulando para um lado para o outro. É a mesma coisa da comunicação diária. Às vezes o marido levanta atrasado, toca a cabeça doendo, porque tem um monte de problema, sai, meu bem, já estou indo, tchau. Daí a pouco ela liga: o que aconteceu? A irmã falou que é. O que aconteceu? Por que você não despediu de mim direito? Querida, eu não quis te acordar, você estava descansando, você estava dormindo, era uma forma de eu te desejar cuidado, carinho. Não, aconteceu alguma coisa. Eu sei que aconteceu. O que foi? Até que ela entende que não tem nada acontecendo. É mais ou menos aquela história do marido que está deitado do lado da esposa, e aí ela olha para ele e ele está olhando para o teto. Ele está pensativo, olhando para o teto. E aí a esposa fala assim: está acontecendo alguma coisa. Ele não me engana. Eu sei que está acontecendo. Isso eu estou falando de coisa que agrava o ouvido, né? Porque depois, quando ele for falar alguma coisa, ela já está armada, ou ele já está armado. Mas nesse caso é a esposa. Está acontecendo alguma coisa. Será que ele está me traindo? Será que está acontecendo alguma coisa? Dentro da cabeça dela, ela já viajou, foi na Europa, voltou e um monte de coisa. E o marido está deitado, olhando para o teto, e olhando uma mosca pregada no teto e pensando: como é que ela consegue ficar ali parada sem cair? E a mulher viaja num monte de coisa, e ele está querendo entender como é que aquele bicho pousou e está parado ali. Peraí, é a asa? Não, é a patinha? É o teto que é áspero? Você está entendendo que às vezes o que eu vejo eu não entendo, mas eu emito um som sem compreender, e às vezes eu machuco quem está recebendo? E você está entendendo que às vezes quem está emitindo o som é lúcido, é um som tranquilo, é um som claro, mas quem está recebendo está armado, o coração está fechado, eu estou pronto para te dar uma patada, vem quente que eu estou fervendo. Meus irmãos, nós queremos o mesmo objetivo. Qual que é o objetivo que você tem para sua família? Se eu perguntar todos aqui, nenhum vai falar: meu objetivo é que a minha família seja dividida, é que os meus filhos sejam infelizes, é que nós possamos cada um ir para um canto e cada um viver a sua vida. Todos nós queremos a mesma coisa, que as nossas famílias sejam felizes, bem estruturadas, que os nossos filhos cresçam e vão além do que nós já conseguimos na nossa vida, que eles sejam felizes, que nos dê netos, que eles consigam abençoar as pessoas que estão à sua volta. O grande problema, que muitas vezes dentro do casamento, o marido e a esposa estão numa queda de braço, numa aposta para ver quem consegue prevalecer nas decisões. É como aquilo que a gente tinha na época de escola: competição. Isso atrapalha a comunicação, isso é ruído. Competição leva o casal a se afastar, porque eu não estou conhecendo o sinal que o seu coração está emitindo para o meu. O meu coração não consegue receber o sinal do seu coração. Eu só escuto barulho, eu só escuto rancor, mágoa. Mas o que fazer então se já está nesse nível? Nós precisamos limpar os canais de comunicação. Nós precisamos, se for preciso, dependendo do nível que tiver, sentar com o coração disposto a perdoar e pedir perdão, consertar. Porque às vezes tem casais que estão remoendo hoje coisa que aconteceu em janeiro, dezembro, na virada de ano, na festa da virada de ano. Aconteceu o quê? Ela queria ir com uma roupa, ele queria que ela fosse com outra, não vestiu, brigou, o jantar foi ruim, não sei o quê, foi para cada mãe, não foi para cada sogra, deu um problema, passou. Mas até hoje eu lembro daquela roupa, daquele jantar, daquele negócio, e aquilo vai me arrastando. Quando eu emito o sinal, ele vai embolado. Ou quando ele chega, o receptor está com o ouvido agravado. Eu não estou falando nada diferente daquilo que você já ouviu no curso de casais, do seu pastor quando fez seu casamento, dos seus irmãos que caminham com você e falam: a vida é assim, assim, assim. O grande problema, nós não paramos para refletir sobre essas coisas. O povo tinha uma mesma língua. Todos nós aqui falamos o mesmo idioma. Tem alguém aqui que não fala português? Todo mundo fala.
mas não têm o mesmo objetivo às vezes, não têm o mesmo engajamento para chegarmos juntos. Não é o marido na frente, não é a esposa na frente, é juntos, como referência para aqueles que estão nos olhando, os nossos filhos, como referência para eles. A Bíblia nos mostra que os casais mais velhos, os homens e as mulheres, ensinavam os mais novos, para quê? Para que eles perpetuassem o respeito, o convívio, o relacionamento. Hoje a nossa sociedade está ficando cada dia mais como que Babel, cada um no seu canto, cada um fazendo do seu jeito, cada um cuidando dos seus problemas, cada um se virando, não vivemos, sobrevivemos, e como família, como célula máter da sociedade, cada um aqui, casal, tem uma responsabilidade, buscar em Deus sabedoria e estratégia para que a nossa vida com o nosso cônjuge, seja uma referência para a vizinhança, para os nossos filhos, para que eles consigam perpetuar aquilo que nós estamos dia após dia aprendendo, a caminhada com o Senhor. A Bíblia nos fala que a gente deve ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. Se eu estou no caminho, ensinando o meu filho no caminho, eu consigo limpar meios de comunicação e ensiná-lo a ser mais claro quando quiser falar. Meus amados, o chamado de Deus para a família é que ela seja a referência. O que aconteceu em Babel era: vamos ser nós referência, e não o Deus a que servimos. Quando nós somos referência de um Deus que habita em nós e que nos ensina a sermos diferentes. Se você for olhar para o mundo, o modelo de família é diferente, os princípios são diferentes, e daqui a pouco eu e você vamos ser chamados de quadrados, ultrapassados, que tem uma vida pautada em coisas estranhas. Mas sabe o que nos dá uma tranquilidade? É que nós sabemos que é o Senhor que nos está guiando, não para sermos Babel, mas está regimentando povos, irmãos dessa mesma família de vários lugares, e que por enquanto tem uma linguagem diferente, mas tem o mesmo propósito e objetivo: estarmos juntos com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja. Se você nessa noite está aqui, e de repente lá em casa, né? Lá em casa eu falo, na sua casa, a coisa está meio assim, azeda, está meio assim, sabe, porque quando a gente já caminha um tempo com o nosso cônjuge, eu já estou há 25 anos, irmãos, às vezes o emissor não precisa liberar a palavra não, é uma olhada, a gente já sabe, não é verdade? É uma olhada meio assim, é um sorriso meio assim, e o outro já fala assim: o que você está arrumando aí, hein? Estou vendo que essa risada sua aí, você já fez alguma coisa aí. Ou, por que você está triste? Não estou triste não, bem. Ó, estou bem. Você está triste. Seu semblante descaiu. Não, olha para você ver, ninguém percebeu, mas sem palavras eu te escuto. Sabe o que identificava quando Jesus foi preso ali, e os discípulos estavam um pouco dispersos, e uma mulher falou assim, alguém falou assim: olha, esse aí é um dos discípulos dele, ele também é discípulo dele, porque ele é parecido com ele fala como ele. Quanto mais nós nos aproximarmos do nosso cônjuge, andarmos próximo, mais nos pareceremos um com o outro. O marido não tem que se anular, a esposa não tem que se anular, vão parecer um com o outro. Isso é legal, não é, irmãos? Olha, se você não faz aquilo que a sua esposa faz também, o esposo não faz alguma coisa, a hora que a Su está falando igual um ao outro, não é que está padronizando, é porque eu admiro tanto o meu esposo, a esposa falando, né, que eu me pareço com ele, e o esposo falando, eu admiro tanto a minha esposa, que eu às vezes me pego falando igual a ela. Ou seja, teremos uma mesma língua e uma mesma fala. O que Deus falou sobre Babel é: tudo que eles intentarem fazer, eles irão conseguir.
Já pensou quando você e sua esposa conseguirem falar uma mesma língua e tiverem uma mesma fala? Vocês projetarem, esse ano nós vamos pegar os nossos filhos e levá-los a um nível diferente de maturidade, de conhecimento de Deus. Nós vamos investir nisso, naquilo, fazer projetos e chamar Deus para fazer parte do projeto, estando dentro do propósito de Deus. Irmãos, quem vai impedir o avanço dos planos e projetos que você está fazendo, se são no Senhor? Eu quero te convidar nessa noite a refletir sobre aquilo que está sendo falado, sobre esses momentos de irmãos batendo um papo aqui. E aí quando você estiver lá conversando com a sua esposa, talvez não num momento muito agradável, uma discussão que acontece, e é importante para nos ajudar a crescer, você vai pensar assim: eu como emissor, a fala que está sendo é uma fala dura, que suscita ira, ou é uma palavra branda, que desvia o furor? Eu como receptor, estou sendo alguém que escuta primeiro, como o texto de Tiago, que nós possamos ser tardio para falar, tardio para se irar. Você tem 2 ouvidos e uma boca, mas às vezes a gente quer falar tanto que parece que a gente tem 5 bocas e 1 ouvido, não quer ouvir. Na hora da discussão, escute antes de emitir uma opinião, porque talvez o que está falando é a mesma coisa que você quer falar, só que de forma diferente. Amém? Amém, queridos? Eu creio que você será uma pessoa que irá ajudar outros casais nessa área, a melhorar a comunicação. Pastor, mas como é que eu vou ajudar a melhorar a comunicação se a minha ainda não está muito legal? Nós estamos aprendendo, irmãos. Você está começando agora. Que começando agora, pastor? Eu estou com 20 anos de casado. Você está começando agora. O que são 20 anos de casado frente à eternidade? O que são 20 anos de casado frente aos 150 que você vai viver? Não é verdade? Você quer viver 150? É um tiquinho muito, Que seja aquilo que Deus tiver para nós. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, na Tua casa, e estamos felizes, porque o Senhor permitiu esse dia para cada um de nós aqui. Ninguém está aqui forçado, ninguém veio porque estava sem ter o que fazer. Viemos porque queremos ouvir a voz do Senhor em nossos corações, em nossas vidas. Sabemos, Deus, que o casamento não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica para o casamento dar certo. Cada um aqui tem uma constituição, uma forma de ver o mundo, e isso é bacana demais, porque o Senhor deu a cada um de nós a condição de trabalharmos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades, para um ajudando o outro, vencermos as nossas lutas. Aqui existem muitos casais, Deus, e eu não conheço a situação deles. Eu não sei nesse momento se tem alguém que a comunicação está prejudicada. Eu não sei se tem aqui algum casal que está vivendo momentos difíceis e por causa da dificuldade dos momentos está prejudicando também o relacionamento e a comunicação entre o casal. Mas eu sei, Deus, que nós temos um amigo muito importante que caminha conosco, na verdade que habita em nós, que é o Espírito Santo do Senhor. E a Tua palavra nos ensina que Ele promoveria mudanças em nós, até surgir em nós o fruto do Espírito. A longanimidade precisa nos acompanhar, a benignidade precisa ser algo que nós possamos demonstrar, a mansidão, o domínio próprio são coisas sem as quais nós não conseguimos ter uma comunicação eficaz, eficiente, que promova cura, que promova transformação. A minha oração nessa noite, Deus, abençoe a cada casal que está aqui, abençoe a minha vida também com a minha esposa, nos dê, Deus, sabedoria, para quando Deus, muitas vezes a nossa comunicação não estiver surtindo efeito, buscar no Senhor outra estratégia, outra forma de falar, sermos mais cuidadosos, porque do nosso lado nós temos alguém pelo qual o Senhor também morreu e deu a sua vida. O Senhor nos ama e o Senhor quer que vivamos felizes, que possamos entender isso, meu Pai. Muito obrigado, que cada um de nós saia daqui, Deus, entendendo isso. Não falamos nada diferente do que aquilo que eles já ouviram, mas que haja reflexão sobre o que foi falado, e que ao chegarem em suas casas, eles possam estar com o coração aberto a viverem diferentes, de forma diferente. Obrigado, Deus,
Muito obrigado pelo cuidado do Senhor, que nós, dia após dia, possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, estando dentro do Teu propósito, sabendo que a Tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável para cada um de nós, segundo o Teu querer. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.